Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui no canal Palavra Profética, uma palavra bíblica para a sua vida, para a sua família. E nessa oportunidade eu quero falar aqui de algumas coisas importantes que o Espírito Santo faz na vida de alguém que ele escolheu para ser um missionário, uma missionária da parte de Deus. Primeira coisa, missionário não é só quem vai para a África, tá? Missionário é qualquer pessoa que faz uma missão em nome de Deus, local, no exterior e assim por diante. Então eu quero aqui que você abra a Bíblia em Atos 13, no versículo 1 até o versículo 3 diz assim: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Glória a Deus, eu me lembro que eu preguei essa mensagem em 2018, lá em Guajará-Mirim. Eu estava morando lá nessa época e eu fui convidado a pregar numa Assembleia de Deus e eu preguei com o tema o tríplice propósito do Espírito Santo na vida do missionário. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, que é o primeiro ato do Espírito Santo na vida deles, é justamente quando o Espírito Santo ele percebe, ele vê que a pessoa está servindo, está buscando, ele vê que a pessoa tem sede, tem fome, tem vontade de conhecer os mistérios de Deus, e não só conhecer, mas também transmitir esse mistério de Deus. Eu já quero dizer para você que tem uma célula, uma congregação, que não é obreiro nem obreira, mas que prega de alguma forma, por vídeo, por áudio, que sempre tem oportunidade, ou prega nas ruas, não importa, e prega dentro de casa, para sua mãe, para seu pai, para seu filho, para o seu marido, não importa. Se você estiver fazendo, tiver sede, vontade, coragem, o Espírito Santo vai ver tudo isso e ele vai agir em teu favor. Então, o primeiro propósito do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus que eu percebo aqui disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo vê e ele aparta você, ou seja, ele separa você, ele escolhe você porque você tem dado lugar ao Senhor. E quando você dá lugar a Deus, ele fala ao teu respeito. Estava lá Paulo, estava lá Níger, estava lá Cirineu, estava lá Barnabé, mas naquele momento era o momento de Saulo e de Barnabé. Então o Espírito Santo disse: aparta para mim 2 homens, que eu tenho observado a fome, a coragem e a vontade de fazer a minha obra. Aparta Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, quando o Espírito Santo te chama, ele também dá a direção. Que tem gente que diz que o Espírito Santo chamou, mas não chamou, não deu direção, é tudo emoção. Quando o Espírito Santo te chama, ele te dá o direcionamento. Então olha o que o texto diz: Apartai-me para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Que obra era essa? Era a obra missionária, cultural, transcultural. Então eles foram chamados para pregar tanto dentro, ali do seu país, da sua província, como fora. Eles percorreram o mundo antigo pregando a palavra de Deus. Aqui no versículo 3 tem outra coisa muito interessante, E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O Espírito Santo falou com o anjo da igreja, falou com os presbíteros da igreja, que era a hora de enviar Barnabé e Saulo. Então, quando eles foram chamados ali à frente da congregação,
que os profetas, né, que os obreiros colocaram as mãos, oraram por eles. E nessa oração, o Espírito Santo ungiu eles, né? Transmitiu poder para eles poder sair pregando. Esse é o segundo propósito do Espírito Santo na nossa vida. Ele transmite para nós o poder de Deus para que possamos sair. Terceiro propósito do Espírito Santo agindo na vida do missionário ele despede você. Ou seja, ele vai contigo. Ele despede da igreja local, mas ele também vai com você para a obra, para o campo, seja sua célula, seu ponto de pregação, sua congregação, onde quer que você esteja, que esse tríplice propósito se cumpra. Ele vai falar ao teu respeito, ele vai transmitir o poder para você e ele te despede do local, mas ele também vai contigo. Guarda essa palavra no teu coração. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A paz do Senhor.